Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de RPG, quadrinhos e assuntos relacionados. Então, se por acaso você está chegando agora, seja muito bem-vindo, espero que você goste do vídeo. Depois, dá uma explorada aí no nosso canal, tem muito conteúdo bacana. E se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E a resenha de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar aqui explorando o universo do The Expanse RPG, publicado aqui no Brasil pela editora Jambô. Quem está ligado no movimento, quem está inscrito já no canal, sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o The Expanse, abordando o lore, algumas mecânicas, características do jogo, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist específica do The Expanse RPG, se por acaso você perdeu algum vídeo ou quiser refrescar a memória, beleza? Mas seguindo adiante aqui, seguindo a nossa programação, a gente vai falar hoje do capítulo 3, características, tá? Que na verdade vai funcionar mais ou menos como um complemento do que a gente acabou de falar no vídeo passado, né? A gente concluiu o processo de criação de personagens no vídeo passado, né? Falando justamente sobre a progressão, ou seja, como é que o seu personagem vai avançar, vai progredir ao longo do tempo numa campanha de The Expanse, que trabalha também com aquele conceito de níveis, né? Que a galera que joga D&D tá mais do que acostumada, né? Então, seu personagem no The Expanse ele pode ir basicamente do primeiro ao 20º nível. E aqui a gente vai falar justamente de algumas características que o seu personagem vai adquirindo ao longo do tempo nesse avanço de níveis, né? O capítulo 3, na verdade, ele é bem direto, né? Ele vai descrever um pouquinho dessas características e é isso que a gente vai tratar aqui hoje, mas na grande parte ele é somente uma lista com essas diversas características e os benefícios que elas concedem. Então eu vou dar alguns exemplos, mas eu não vou me deter muito nisso, porque são, na verdade, várias listas, né, extensas com essas características, que quando você for fazer o seu personagem aí aumentar de nível, você dá uma olhada aí com mais calma, com mais cuidado, para ir montando o seu personagem combado ou otimizado, beleza? Então vamos lá. A primeira característica que o livro traz para a gente aqui é justamente o foco de habilidade. A gente já comentou um pouquinho sobre foco em vídeos anteriores, e assim, basicamente, logo de cara, o que ele te dá de benefício? Ele te dá mais 2 em um teste, obviamente que aquele foco faça sentido. Eu vou dar os exemplos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Mas além desse mais 2 no teste, o foco pode ter outras funções ou outras características dentro do jogo. Por exemplo, além desse mais 2, ele pode te dar informações adicionais. Isso aí já vai depender muito do tipo do foco e do que está rolando ali na cena. Mas, por exemplo, tem focos em empatia. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Você tem em focos de percepção, você tem, por exemplo, aqui empatia. Numa situação dessa, se você tiver esse foco e tiver numa ação que envolva empatia, você pode descobrir ou perceber alguma coisa adicional a respeito daquela pessoa que você está analisando. Claro, a critério do narrador, mas o foco de habilidade, ele te permite, ele te abre essa possibilidade. Além disso, alguns focos de habilidade, eles podem ser até pré-requisitos para você conseguir de fato fazer o teste ou não. Eu acho que eu cheguei a citar esse exemplo em algum vídeo anterior, mas, por exemplo, a gente tem aqui um foco de inteligência em criptografia, que é criar e decifrar códigos. Ou seja, se você não tem esse foco, o narrador pode nem permitir que você faça um teste envolvendo isso, porque você não entende nada de criptografia, de demolição, por exemplo. Se você não tem o menor conhecimento disso, você pode nem ser capaz de fazer um teste envolvendo aquilo, entendeu? Que mais? A partir do 6º nível, o foco ele vai somar no seu dado do drama. A gente já comentou também o que é o dado do drama num dos primeiros vídeos, para aumentar o seu grau de sucesso. O The Expanse também, assim como outros RPGs, trabalha com essa questão da graduação do sucesso. Então, a partir do 6º nível, se o seu foco tiver em jogo, vamos colocar assim, ele vai somar com o dado do drama para você alcançar um grau de sucesso maior do que se você não tivesse aquele foco, beleza? Provavelmente a gente vai esmiuçar isso em vídeos futuros, né, quando a gente estiver tratando mais assim dos testes, beleza? Isso é só para dar aquela primeira noção geral. Fora isso, claro, como o próprio nome já diz, os focos de habilidade, eles são ligados a cada uma das habilidades do sistema, né? Eu falei, acho que no primeiro vídeo,
o The Expanse RPG ele vai trabalhar com 9 habilidades. Então, bom, a gente vai ter vários focos, cada um deles ligados a uma dessas habilidades. Além disso, o livro ele te faculta a possibilidade, em comum acordo com o seu narrador, de criar focos novos, o que é o que ele chama de focos incomuns. Se você quiser esmiuçar alguma coisa ou detalhar alguma faceta que você acredite que seja importante para o seu personagem, você pode criar um foco específico ou exclusivo para ele, desde que o seu narrador concorde, beleza? E além disso, para a gente fechar essa parte do foco, a partir do nível 11, você pode, né, aumentar o seu foco. Eu falei no início aqui que o foco te concede mais 2 num teste. Então, a partir do nível 11, você pode escolher um foco no qual você já tenha mais 2 e aumentar para mais 3 no teste, beleza? Isso, em linhas bem gerais, é as características do foco de habilidade. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu estava falando aqui, olha, eles vão ser ligados a cada uma das habilidades. Então, a gente vai ter focos de pontaria, focos de comunicação, focos de combate. Cada uma das 9 habilidades do The Expanse vai ter aqui uma série de focos relacionados a ela. Algumas com mais, outros com menos, mas enfim. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha, focos de combate, por exemplo. Armas leves, armas pesadas, briga, né? Focos de inteligência, como eu falei. Criptografia, demolição, engenharia, ciência, enfim, com várias subdivisões. Foco de percepção, aquele exemplo que eu dei. Empatia, audição, intuição, olfato, ou seja, uma série, né, de possibilidades para você ir customizando o seu personagem, beleza? A próxima característica que o livro vai dar destaque para a gente são os talentos. Os talentos, na verdade, eles vão ser uma mistura de uma aptidão natural que o seu personagem já tenha, mais treinamento, tá? Assim, eles vão ser, como é que eu vou dizer, eles vão representar em termos de narrativa o avanço do seu personagem, a melhora do seu personagem em alguma coisa que ele já tem, né? Uma aptidão natural, como eu falei. Por que eu estou falando isso? Nos talentos, o The Expanse vai trabalhar com uma graduação, tá? Que vai envolver 3 níveis, que é justamente o novato, o especialista e o mestre. Ou seja, obviamente, toda vez que você tiver um talento novo, você vai começar como um novato e a partir daí você vai avançando para especialista e mestre, beleza? Só que não é tão simples assim. Alguns desses talentos eles vão precisar de pré-requisitos para você poder adquiri-los. Também aqui eu vejo alguma similaridade com o D&D, pelo menos o D&D terceira edição, tá? Que trabalhava com isso. Você tem pré-requisitos para você poder comprar aquele talento, beleza? Olha só, de novo, aqui a gente vai ter uma lista de coisas e apresentando os benefícios a cada nível, tá? Então, só para exemplificar para vocês, eu vou pegar um aqui, olha. Armas de arremesso, olha só. Armas de arremesso, requisitos, nenhum, ou seja, eu posso pegar esse talento desde o início, não preciso ter nada anteriormente. O que ele me dá? Você é adepto de armas de arremesso, beleza, até aqui, né, já é óbvio. Novato, você ganha um bônus de +1 nas rolagens de ataque com armas de arremesso. Especialista, você pode preparar uma arma de arremesso ou granada como uma ação livre em vez de uma ação menor. A gente falou um pouquinho dessa diferença das ações num dos primeiros vídeos. E a última categoria, que seria o mestre, some o seu valor de pontaria, que é uma das habilidades, em metros ao alcance das armas de arremesso e granadas ao arremessá-las. Ou seja, você vai ganhar um bônus, né, o quão distante você pode arremessar uma arma de arremesso, uma granada, enfim, se você for um mestre neste talento, nesse estilo de armas de arremesso. E assim por diante, tá? A gente vai ter aqui, olha, páginas e páginas de talentos, algumas com descrições maiores e mais detalhadas, outras com descrições mais curtinhas e diretas, como essa que eu dei de exemplo para vocês. Mas assim, dezenas de talentos para você escolher. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu falei de armas de arremesso, né? Mas você tem estilo de 2 mãos, fuzil, pistola, hackear, improvisar, enfim, reflexos rápidos, observação, médico, intriga, uma série de possibilidades, de novo, para você ir
customizando o seu personagem de acordo com o que você visualiza ou de acordo com o tipo de personagem que você está a fim de interpretar, beleza? E para a gente já ir encaminhando para o final aqui, qual é a outra característica que o livro destaca para a gente? São justamente as especializações. As especializações, elas são adquiridas a partir do 4º nível, tá? Então você não começa... Desculpa, até esqueci de falar isso. Foco de habilidade e talento você ganha durante a criação do personagem. Aqui você só vai melhorando o que você já comprou lá e ganhando outros à medida que você vai avançando. Nas especializações, não. Seu personagem não começa com nenhuma delas e a partir do 4º nível você vai começar a adentrar nesse mundo aqui. E o que seriam essas especializações? Também, assim como os talentos, algumas delas têm pré-requisitos, ou seja, você tem que bater certas condições para você ter direito de comprar aquela especialização, beleza? Fora isso, que mais? As especializações elas podem te ajudar, ou melhor, elas devem, né, te ajudar a construir melhor o conceito do teu personagem. Quando eu começar a dar alguns exemplos, talvez isso fique mais claro para vocês, mas guarda aí essa informação, beleza? E olha só, para a gente fechar a parte mecânica, vamos dizer assim, da coisa, você pode ter no máximo 2 especializações, tá? As especializações elas vão trabalhar também com aquela questão da graduação, do novato, especialista e mestre. Então você pode ir melhorando ao longo do tempo, mas você só pode ter no máximo 2 especializações, tá? E obviamente sempre que você compra uma especialização nova, você começa como novato. E a cada nível que você avança e tem direito à especialização, você pode escolher se você avança numa que você já tem, ou você compra uma nova, começando como novato, é claro. Beleza? E olha só, para a gente fechar mesmo, tem só mais um detalhe. E é aqui que eu digo que ela pode começar a te ajudar no conceito do personagem. Existe uma coisa nas especializações chamada sinergia. Que, salvo engano, estou falando muito de D&D hoje, mas enfim, salvo engano, também tem em alguma edição do D&D, que é a questão da sinergia. Então, se você tiver 2 especializações que combinem entre si, elas podem te dar algum bônus a mais ou definir um pouquinho melhor o seu personagem. Eu vou ler aqui um exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Agente é uma das especializações, tá? Deixa eu aproximar aqui, desculpa. Agente é uma das especializações. Você se esconde à vista de todos, lida com segredos, trabalha disfarçado, faz poucos amigos e, para você, mentir é natural. Essa é uma descrição básica do agente. Onde é que eu quero chegar? Sinergias. Um agente atirador, que é outra especialização, é um assassino incomparável. Um agente socialite é o indivíduo sofisticado, tanto em casa, em um cassino, no salão de baile, quanto no campo. Um agente AIS é um grande artista de fuga, enquanto um agente investigador é o clássico caçador de espiões ou um investigador de mistérios que a polícia não pode tocar. Um agente ladrão é um camaleão sombrio que evita ser detectado. Deu para perceber a ideia geral da coisa? Todas essas características, todas essas palavras que eu falei depois de agente aqui são outras especializações. Atirador, socialite, AIS, investigador. Ou seja, se eu combinar essas duas, eu vou ter esse tipo de personagem, vamos dizer assim, esse estilo de personagem. Além disso, você vai ter aqui, claro, a questão mecânica, tá? Então, cada uma das especializações, ela vai te dar bônus em alguma coisa que vai ser descrito aqui nessas listas. Então, também só para vocês terem uma ideia. A gente tem aqui o agente que eu falei, artista marcial, atirador, comando, erudito, ou seja, várias e várias, também dezenas de possibilidades para você escolher. E cada uma delas, olha, vai trazer aqui as suas possíveis sinergias, explicando mais ou menos como é que funciona a coisa, entendeu? Então, assim, esse capítulo, como eu falei, ele é bem direto, ele vai basicamente trazer essas características e dizer mais ou menos como é que você vai utilizá-las no jogo, e o resto são as listas descritivas, né, trazendo cada uma delas para você escolher, para você combar, enfim, para você tentar organizar isso de uma forma que faça sentido para o seu personagem, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike,
seu comentário, o que vocês estão achando da série do The Expanse, do sistema, enfim, dessa questão das sinergias. Qualquer coisa que quiserem comentar, o espaço aí está liberado para a gente ir trocando uma ideia e construindo o canal juntos, beleza? Então, a gente se encontra numa próxima resenha.